Crer e receber. Crer é receber. Tornar-se filho de Deus é passar e possuir a vida e natureza divina. Sangue. Aqui apresenta a vida física. Representa a vida física. Vontade da carne detona a vontade do homem caída após se tornar carne. A vontade do homem se refere à vontade do homem, criado por Deus. A palavra que é Deus tornou-se carne a fim de que Deus pudesse ter a vida na natureza humana. Lá em Romanos 8, versículo 3, indica que, embora essa carne fosse a carne do pecado, ela tinha somente a semelhança da carne do pecado, mas não tinha pecado da carne. É a palavra que tornou tal carne. A essa palavra era Deus, o Deus triuno completo. O fato da palavra ter se tornado carne significa que o Deus triuno tornou-se um homem em carne, em semelhança do homem pecaminoso. Assim fazendo, Deus entrou no homem pecaminoso e tornou-se um com este homem. Contudo, apenas possui a semelhança de homem pecaminoso, e não o pecado do homem pecaminoso. Portanto, ele um homem Deus, sem pecado, o Deus completo e o homem perfeito, com duas naturezas, a divina e a humana. Embora suas duas naturezas estivessem mescladas para produzir um homem, Deus, as características individuais das duas naturezas permaneceram distintas. Elas não entremesclaram para formar uma terceira natureza. Pelo contrário, a sua natureza divina existia em sua natureza humana, e por ela se expressava, cheia de graça, que é Deus desfrutado pelo homem, a cheia de realidade que é Deus obtido pelo homem. Dessa maneira, o Deus invisível se expressou para que os homens pudessem obtê-lo e desfrutá-lo como vida, vistas cumpridos na sua economia neotestamentária. O fato de Deus ter se tornado carne era contrário ao ensinamento dos gnósticos físicos da época. Este defendia que, visto que a carne é uma substância maligna, Deus, que é puro, jamais poderia unir-se à carne maligna, usando o ensinamento dos gnósticos com base. Os docetas negaram em que Cristo tivesse vindo em carne. Em 1 João, capítulo 4, versículo 2. João escreveu esse evangelho em parte para refutar a heresia dos docetas e para provar enfaticamente que Cristo, o homem de Deus, é de fato Deus, que se fez carne, tendo somente a semelhança de carne do pecado, mas sem o pecado da carne, para que por meio dela, por um lado, destruir o diabo, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, e tirar os pecados do homem, em Hebreus 9, versículo 23, 26, e por outro lado, Deus uniu-se ao homem, e expressar-se por meio da humanidade. Com vista ao cumprimento do seu propósito glorioso, propósito esse que ele planejou na eternidade passada, visando a eternidade futura. O pensamento subjacente do Evangelho de João é que Cristo, o Deus encarnado, veio como corporificação de Deus, como é ilustrado pelo tabernáculo e pelo templo, a fim de que o homem pudesse contá-lo, a entrar nele para desfrutar as riquezas contidas em Deus, tanto no tabernáculo como o templo, que tinha um átrio, um santo lugar e um santo dos santos. Portanto, João salienta primeiro que Cristo é o Cordeiro que tirou o pecado, oferecido no altar, que representa na cruz, no átrio do tabernáculo, e depois que ele é como serpente de bronze, que fez com que o homem tivesse vida levantada numa haste, que representa a cruz. Isso mostra como Cristo, em sua redenção, é recebido por aqueles que nele creem, para ser libertados do pecado, obter vida e entrar nele. Como corporificação de Deus,
tipificada pelo tabernáculo, a fim de desfrutar de todas as riquezas que então estão em Deus. A lavagem dos pés relata no capítulo 13 pode ser considerada a lavagem da bacia que estava no átrio do tabernáculo, a qual removia a contaminação terrena dos que se aproximavam de Deus, a fim de que a comunhão deles com Deus e uns com os outros pudesse ser mantida no capítulo 14. Os que recebem Cristo são introduzidos por Ele no santo lugar para o experimentarem com o pão da vida. No capítulo 6, versículo 35, representado pelos pães da presença e como a luz da vida. No capítulo 8, versículo 12, no capítulo 9, versículo 5, representado pelo candelabro. Por fim, do capítulo 17, mediante a oração mais sublime e misteriosa, que prefigura pela incenso que é queimado no altar de ouro para incenso. Os que desfrutam Cristo como vida e como luz são por Ele introduzidos nos santos dos santos, a fim de entrares com Ele a mais profunda desfruto de Deus, desfrutar da glória de Deus, que Deus lhe deu. A palavra, mediante a sua encarnação, somente introduziu Deus à humanidade, mas também tornou-se um tabernáculo para Deus, como sua habitação na terra entre os homens. Isso se refere à transfiguração de Cristo no monte. Mateus capítulo 17, versículo 1, 2 e 5. E Lucas capítulo 9, versículo 32. Segundo Pedro capítulo 1, versículos 16 e 18. Amém.